Olá, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. São 8 horas e, como prometido, nós teremos hoje uma nova live dentro do projeto da jornada Unidos pela Vida, que estou fazendo durante todo o mês de setembro, trazendo vários vídeos com informações sobre como lidar com a depressão, com o estado de estresse, para que não chegue ao suicídio, que é o que o Setembro Amarelo fala. Vou pedir para o pessoal que ainda está entrando, né? Vão entrando sossegados. Por enquanto eu só estou me apresentando aqui. Sejam muito bem-vindos, todos que vierem, que entrarem. É um prazer estar aqui com todos vocês. E daqui a pouquinho nós teremos o Pedro, né? Que é o nosso convidado, Pedro Pasqueto, instrutor de Tai Chi, Chuan, e de várias outras práticas também, orientais. E vai trazer para a gente não só informações sobre como essas práticas todas podem nos ajudar nos estados de disfunções, né, como depressão e ansiedade, mas principalmente como pode nos ajudar no nosso dia a dia, trazendo paz, harmonia, tranquilidade, felicidade, abrindo novos espaços dentro da nossa mente e do nosso coração, certo? Daqui a pouquinho ele vai chamar, e quando ele chamar a gente começa, tá? Por enquanto estou falando oi pro pessoal aqui, minhas alunas Estela, Elisa, sejam muito bem-vindas, queridas alunas. Muito bem, Ângela, todo o pessoal que está entrando, vão entrando, daqui a pouquinho o Pedro vai chamar. Chamou, acho, vamos ver aqui. Vamos ver se ele entrou. Ótimo, entrou. Vamos lá, então, chamando Pedro. Vamos ver se ele entrou. Agora sim. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Glácia? Tudo bem, meu querido, seja muito bem-vindo. Estava aqui introduzindo nossa live aqui para o pessoal que está entrando. E é um prazer enorme ter o Pedro aqui. Fazia muito tempo que eu queria convidá-lo, né? Falei isso para ele essa semana. E deu certo dessa vez. Então, para mim é uma honra ter você aqui com a gente, Pedro. Você é uma pessoa muito especial que traz essa consciência maravilhosa, não só das filosofias orientais, mas também muitas outras, né, para todos nós, contribuindo muito, né, para todos os que estão no caminho dessa busca da evolução espiritual, da evolução como pessoa, né? Então é uma honra estar aqui com você. Pode se apresentar, né, para a gente começar? Eu que agradeço, Glácia, esse convite e utilizando esse meio democrático aí da internet para conversar sobre assuntos que fomentam essa tomada de consciência, esses é, lampejos aí de consciência para nós. Agradeço muito também estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço, é uma honra para nós. Assim, a gente combinou um pouquinho, né, Pedro, o que a gente ia falar. E então, primeiro eu queria que você se apresentasse, você falasse como é que as práticas orientais ou toda essa filosofia do Oriente chegou na sua vida, o que mudou, né? A gente pode começar por aí. Olha, teve um momento da minha vida, digamos, sem querer, querendo, que eu reencontrei um professor que eu tive no segundo ano, lá do colégio. Estava andando numa rua de comércio aqui em São Bernardo, o encontrei e ele era um professor de filosofia, ou seja, que já fazia aí a gente pensar um pouco diferente fora da caixinha do sistema de ensino tradicional. Sim. E aí peguei o contato dele, a gente trocou uns e-mails e ele sugeriu um curso, uma turma que estava abrindo de filosofia livre em uma dessas escolas de filosofia e eu aderi, fui conhecer e, naquele momento que eu conheci, algo me moveu, eu comecei a abrir aí algumas questões, cair
começar questionamentos, digamos assim. Começar esses questionamentos. E aí fui, né, comecei a estudar algumas coisas, ter contato com a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi a meditação, a prática da meditação. Tai Chi Chuan também, né, que está tão presente aí na minha vida hoje. E isso foi em 2010. E de lá para Bastante cá, tempo. pois é, e de lá para cá venho aí, tentando, né, enxergar de alguma forma quem eu sou, para que serve tudo isso daqui. E com o passar do tempo fui encontrando uma linguagem para me comunicar. Né? Ainda estou, de certa forma, lapidando uma linguagem, que é assim como todos nós, e estou encontrando no Tai Chi, na terapia, né, com base na psicanálise, na escuta propriamente, e nas palestras, nos encontros, estou encontrando, me reconhecendo nessa forma aí de ser só um laranja, um, só mais Intermediário. uma forma do plano aí nos usar e fazer parte desse movimento todo que está acontecendo. Sim, sim. E diria com muita nobreza, né? Que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Né? Lá, o Pedro tem um site, tem todo o projeto, né? Que o nome é Conhece, né? Pode falar um pouquinho do projeto, acho legal para o pessoal saber, com vários conteúdos em formatos diferentes, né? Que falam de toda essa experiência que ele teve nesse caminho das práticas e dessa busca consciencial, né? Legal falar um pouquinho para eles, né? Poderem lá beber dessa fonte. Tem o site, conhece.com, que lá tem algumas informações mais gerais, um resumo do trabalho todo. Tem youtube.com/conhece, que eu vou postando alguns trechos, né, das palestras completas, e as aulas de Tai Chi também ficam lá gravadas. Toda terça, à noite, às 19 horas, inclusive agora há pouco, teve a leitura do Tao, Sim, onde eu vi, interessante. eu pego um poema do Tao Te Ching e aí tento fazer uma breve interpretação do que ele tenta passar, da onde ele tenta transmitir, do que ele tenta transmitir para nós. Né? Um livro aí de há 2.500 anos, praticamente atrás, né? Segundo que se tem história. E tão atual, E né, Pedro? Por outro lado, né? sim, porque esses livros são realmente atemporais. Né? Ensinamentos, existem esses ensinamentos atemporais que não importa o que está acontecendo na superfície do planeta, enquanto experiência humana, enquanto experiência no ego, na matéria, esses ensinamentos vão servir para nossa alma, para recordar quem somos, porque é para onde todos os pontos vão levar sempre, né? Quem nós somos. A forma, a maneira, pouco importa, mas o foco principal sempre será esse. Quem nós somos. Isso já ajuda a responder muitas coisas que a cabeça aí fica pirando para tentar responder. E tem aqui, né, o canal do Instagram também, e tem a loja, que é loja.conheste.com, que lá tem algumas palestras completas para o pessoal que se Tem os interessar podcasts aí. também, bem legal, né? Isso, Tem os também. podcasts bem legal. Mas, porque são áudios com reflexões, eu acho muito interessante, né? Você É, passa para as pessoas, né? essa é a ideia. De uma forma ou de outra, fomentar essa consciência, sim. Muito bem. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que está entrando. Tem vários alunos aqui, tem minha filha, tem um monte de gente legal aqui vendo a gente, Pedro. Então, né, só para avisar que a gente vai conversar um pouquinho, né? O Pedro se apresentou, disse que ele, né, que ele faz.
No final, depois a gente vai conversar um pouquinho, né? Estamos dentro do projeto Unidos pela Vida, e aí ele vai falar um pouquinho agora como que essas práticas todas podem ajudar também nas disfunções emocionais, né, Pedro? Nos casos de ansiedade, depressão, de estresse, como que essas práticas podem ajudar as pessoas a caminharem, quem já, infelizmente, já tem cristalizado, né, algum tipo de disfunção dessa, e como prevenção, para que as pessoas não cheguem nem a ter essas disfunções, né? Como é que pode ajudar no equilíbrio da alma, das emoções, da mente, né? E aí no final, depois a gente abre para perguntas, se tiver ok para você, né? O pessoal pode ir colocando as perguntas aí nos comentários, depois no final a gente abre, pode ser assim? Ótimo, pode sim, fiquem à vontade para Joia, perguntar. joia. Ótimo. Então, olá para todos que estão aí, né? Gratidão por estarem aqui com a gente hoje, nessa noite tão especial. Então, conta pra gente um pouquinho como é que tanto a filosofia como a consciência, né, do Oriente pode nos ajudar nesse sentido que eu falei, né, tanto nos tratamentos como na prevenção dentro que chamamos de disfunções do nosso século, infelizmente. É sutil, mas existe um movimento, existe uma busca inconsciente de que algo novo vai salvar. Um método novo, uma médica, um doutor, uma pílula, um remédio. E sem a gente perceber que essa busca de algo novo, de algo diferente, de um estudo, de um conhecimento ainda não dito, Agora sim. fora do lado externo, vai salvar a humanidade. Então, é uma busca, digamos, um tanto cega. O que eu quero dizer com cega? Quando a mídia, a sociedade, não existe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha aí, tá? Tá todo mundo num barco, sendo movido por infinitos desejos, e é o que nos move, é o que nos move a vida. Até aí não tem nada de errado, é o papel do desejo. Mas há uma busca desenfreada por mais, pelo diferente, pelo mais longe, pelo mais caro, pelas curtidas, pelos likes. É algo que move tanto, que nos deixa tão impaciente, querendo comprar, querendo ir num restaurante novo, querendo um carro com uma lanterna assim, querendo uma roupa com tecido assado, sem a gente se dar conta que estamos sempre querendo, sempre à mercê de um querer. Os desejos, né? Dos desejos, isso. Querer, desejo, vamos aqui como sinônimo. Então, dentro de um conhecimento dito científico, é o que tem na praça. Uma pessoa, por exemplo, com estresse. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue parar 5 minutos do dia dela para fazer qualquer coisa com atenção. Sim. Em um momento ou outro, ela vai acabar num profissional da saúde, vulgo psiquiatra, em algum momento vai ser receitado algo para ela. Mas nunca, jamais, uma pílula vai salvar. Jamais um remédio só por ele mesmo vai salvar qualquer coisa. É um paliativo, é uma ajuda dentro de um contexto maior, Sim. dentro de um movimento maior. Sem contar que, sem partir para o lado, né, de que quando uma pessoa chega num psiquiatra e ela quer se tratar, ou num psicólogo, num psicanalista, o que for, pouco os familiares também vão.
Sim, porque geralmente é mais a pessoa, né? é o núcleo, é um núcleo mínimo ali cancerígeno que se espalha para a sociedade, que a sociedade toda é uma célula cancerígena. Então o indivíduo tenta se tratar, que não está errado, mas sabe quando a gente fala, por que você não procura um tratamento? Por que você não Sim. procura alguma terapia, alguma forma de curar isso? Sem quem fala tomar essa consciência de parar e, pô, peraí, será que eu não estou ajudando aquela pessoa a estar daquela forma? Sim. Será que eu, com a minha ansiedade, não estou transmitindo ansiedade para ela? A gente Sim. não para. E esses desejos nos colocam numa busca rápida, numa solução rápida, pronta. Geração fast food, E né? superficial, né, Pedro? Diria eu também, né? Na maior parte das vezes, nessa busca. É superficial enquanto não houver mudanças profundas que ocorrem. Sim, Enquanto eu não estiver buscando um terapeuta só por status, só por minha psicóloga, meu psicanalista, meu. Enquanto eu tiver afim mesmo de olhar para as minhas questões, né, cada um estiver afim de olhar, vai mexer. É pesado, é forte e exige uma coragem. sim. Por quê? Coragem e movimento, né? Andam juntos, porque o movimento vai exigir mais coragem. E a coragem vai trazer mais movimento, de olhar para si e desconstruir tanta coisa que a gente carrega, tanta coisa que a sociedade carrega no indivíduo e o indivíduo carrega em sociedade, que não tem como não exigir coragem. E é algo forte. Essa desconstrução é, é algo que, digamos, quase diariamente você não vai mais se reconhecer como aquele indivíduo em que você acreditava ser durante a vida toda. O que eu quero apontar? Eu quero apontar que a humanidade precisa parar, pôr um pé no freio, começar a fechar mais o olho ao invés de escrever mais. Começar a fechar mais o olho ao invés de pedir tanto. Começar a fechar mais o olho e tentar perceber que tudo que é necessário para cada um já está aqui presente. Já, já é o suficiente para a gente reconhecer o próximo passo, o próximo passo e o próximo passo do por onde caminhar. Não é porque eu ainda não conheço aquele conhecimento, aquela teoria que vai me faltar. Sim, sim. Só um adendo, eu sempre falo que assim, existe a informação, né, que a gente busca fora da gente, que é uma informação, às vezes, é informacional, uma informação acadêmica ou de experiência de vida, que está fora. Mas existe também informações dentro de nós, que é isso que você está falando, da nossa essência, né, que já estão lá, né, e eu vejo que a grande parte das pessoas, não sei se é da nossa geração, acho que simples antigos lá atrás, né, já sabiam disso, né, mais recente aqui. Eu vejo que as pessoas esquecem disso, né? Eu trabalho com a terapia, com a psicoterapia transpessoal, que envolve também essa parte, né, de você procurar a essência, né, de você ir lá dentro. Aí eu entendo assim que a gente deve somar essas informações que a gente recebe também, porque a gente está no mundo, né? A gente precisa viver com a nossa essência, diria, né? Como eu penso, né? Como eu vejo, dentro desse mundo que às vezes é tão disfuncional fora da gente, dentro disso que nós estamos falando, né? E aí eu entendo que a ideia, talvez, às vezes, é a gente conseguir caminhar a hora com essa informação de fora, né? E hora integrando com quem nós realmente somos, que está lá dentro. O que você acha disso? Não sei se tem a ver, mas eu vejo um pouco dessa forma.
A gente pode estudar sobre planetas, cartas, esse ensinamento, aquele livro sagrado, esse mestre, aquele mestre, saber mil e uma teorias, mil e uma filosofias. Mas eu tenho consciência de quando eu estou manipulando as pessoas ao meu redor? Sim, tem toda essa parte. Sim. Em que livro vai ter isso? E com a vida, né? O livro da vida, né? Em qual livro vai ter que uma busca minha, que eu fazer o que eu faço hoje, é para curar uma carência que eu sinto por, digamos, alguma configuração que eu tive, quiçá na infância? Em que livro está isso? Eu tenho consciência disso em mim? Sim. Até onde os meus desejos me fazem de escravo? Isso não está em livro, Glaucia. Ah, Sabe, sim, a, a, sim. o, o a mais da alimentação que a gente pega que não deveria pegar, o a mais Sim, do álcool que a gente bebe ou da droga que a gente usa, isso não está em livro. Isso é nós com nós mesmos. sim. E é aí Nessa que, parte, fazendo esse resgate do assunto aqui, né, colocando mais o assunto, sim. cito Siddhartha Gautama, conhecido mais como o Buda, que passou aqui em forma de um ser humano por volta do século V antes de Cristo, né, pela Índia. E ele apontava para esse lugar, para esse caminho. Humanidade, todos já são Buda, mas nós precisamos reconhecer isso. E esse reconhecer é esse silenciar, é esse domar o nosso eu inferior, o que isso está de forma simbólica em diversos, praticamente todos os conhecimentos ditos esotéricos, né? Domar o eu inferior, domar a carne, os desejos, o quaternário, o que for. Sim, Então, só para limpar um pouco aqui, né? sim. A sabedoria vem desse reconhecimento do ego, que é um Concordo. ser irascível, que quer o prazer a todo e qualquer custo, e de quem nós realmente somos, se utilizando desse ego. Isso é Sim, sabedoria. Conhecimento é o quanto de palestra a gente vê, quanto de livro a gente lê, concordo. quanto de áudio a gente assume, que pode sim auxiliar nesse reconhecimento. Não é descartável. Mas o apontamento é esse. A humanidade, de uma forma geral, principalmente no Ocidente, está muito olhar para fora, está muito querer um aparente conhecimento novo, sem antes silenciar e calma, já está aqui, já somos, sabe? Aquele já sou, Sim, mas a sim. gente precisa se apropriar disso. E aí que vai exigir a coragem. E acho que, além da coragem, eu acho que isso é o que as práticas trazem, ou que a filosofia do Oriente traz, certo? Como você citou o Buda, né? Esse olhar para dentro com essa qualidade, né? Com essa desaceleração do nosso mundo tão agitado, né? Essa consciência, eu chamo de consciência, de que nós não somos tudo isso, né? Nós somos o que está aqui dentro, a nossa essência. Como você falou, o que a gente aprende fora é um adendo, né? Mas o que quem a gente é de verdade está lá dentro. E eu vejo muito que nos quadros depressivos, principalmente, acontece como se a pessoa se perdesse disso de uma forma maior, né? Como se ela não conseguisse reconhecer essa essência, esse eu maior que ela é, e, e às vezes se deixa levar. Eu sinto, às vezes, eu vejo muito de consultório, às vezes as pessoas se perdem como se elas se perdessem dela. Eu acho que tem um pouco a ver com esse conceito que você está trazendo, né?
E aí, quando eu te pergunto, né, o que que é a prática, o que que é a filosofia e as práticas em que podem trazer nesse sentido, talvez vá um pouco nesse caminho, né? É isso? O... Que depressão que por trás não vai ter um desejo não realizado. É, sim, sim. E esse, Egóico, né? Muito egóico. senão não seria sofrimento, senão não seria depressão. Então, Sim. sim, podemos rotular como egóico. Quando a gente não consegue construir, alcançar, ser alguém, realizar aquilo, naturalmente sabe, aquela, a gente já fica, já faz É, é uma bico, já fica frustração. É, triste, já vem uma frustração. Exatamente. Então, digamos que uma depressão, para conversar um pouco aqui, seria uma frustração exagerada, não de uma coisa só. também vejo um pouco por aí, às vezes. Porque senão seria muito fácil resolver. Ah, na infância você teve tal coisa que está gerando esse quadro agora. É, sabe o que é um rizoma? Vamos imaginar uma raízes. Raiz. Sim, Aquela imagem dos nossos neurônios, né? Do nosso sim. cérebro, onde está tudo ali interligado. Acontecimentos traumáticos existem? Opa, senão não estaríamos encarnados com o inconsciente, com karma. A brincadeira da tomada de consciência é ir tomando consciência desses eventos traumáticos que formam, que tentam solidificar uma personalidade, tentam solidificar um eu, indivíduo, mas a vida vem mostrando que não é assim que acontece. E aquele desejo, se a gente não olha para ele, se a gente não tenta se utilizar de alguma ferramenta para olhar para si, o que a gente está conversando aqui, de por que não buscar um exemplo, um Tai Chi Chuan, buscar um yoga, buscar uma arte, uma meditação para silenciar, para abaixar a frequência do cérebro, que só vive em busca, em querer, em querer, em querer, para dar uma chance disso que está dentro vir à tona e a gente se sentir em casa. A gente se sentir que talvez a gente não precise mudar tanto assim. Talvez a gente não precise resolver tanto as coisas assim. Que controle é que a gente tem? Que A gente controle a acha que gente tem, tem? A que vida está acha que mostrando tem, a né, todo Felipe? momento que não temos controle. A vida não vai acontecer da forma que a gente quer. Então, voltando, esse olhar para esses pontos, né, esses nós, nesses rizomas, nessas raízes, vai pouco a pouco dissolvendo um quadro depressivo, por exemplo, mas é algo integral. Não adianta você apenas dar um remédio para uma pessoa, a pessoa apenas aceitar tomar um remédio e não ter mudança nenhuma. Não procurar uma filosofia, uma forma de pensar diferente, principalmente religiosa, não Espiritual. compreender a dinâmica familiar e afetiva que acontece ali, porque, numa forma geral, a humanidade está num momento de trabalhar as relações, desenvolver o amor. E o olhar para a família, o olhar para o que te constituiu aqui nessa vida, sem pensar em vidas passadas, plano astral, não. Aqui e agora. O que constituiu, influência dos pais, influência dos familiares, se a gente não olhar para isso, muitas mágoas vão sendo formadas, vão
formadas não, vão sendo perpetuadas e a gente acaba brigando com Deus e o mundo e não sabe por quê. Sim, são projetadas no mundo, né? Que a gente fala na psicologia inconscientemente, né? Quando na verdade está lá dentro. Às vezes eu falo, eu penso muito assim, quando está lá dentro a mudança de olhar, que é o que você está dizendo, né? Mudar como se olha para você mesmo e para esse mundo, né? Mudar como você sente as coisas, né? Eu falei um pouquinho disso nos vídeos, de forma bastante resumida, claro, né? Mas a ideia é trazer essa mesma consciência, né? Que às vezes não, claro que a gente tem também fatores genéticos, biológicos, como você falou, um conjunto de coisas, né? Por isso que também os tratamentos envolvem um conjunto de práticas, né? Envolve a conscientização, envolve a mudança do olhar, mudança de comportamento, que muitas mudanças, né? Para que se consiga quebrar, às vezes, esses traumas que a gente mesmo forma, né? Por essa forma um pouco distorcida, às vezes, de ver a si mesmo e a vida, né? Mas, de qualquer maneira, sempre tem como você olhar diferente. Sempre tem a opção de você abrir esses espaços internos que todas essas práticas trazem, essas oportunidades, né? Para você começar um movimento diferente, né? A questão é que algumas pessoas se propõem a fazer isso e outras não. Aqui nós estamos né, ativando isso nas pessoas, né? Incentivando para que elas abram esses espaços e o quanto isso pode trazer de benefícios, né? Parece simples, mas não é, uma coisa bastante forte na vida das pessoas, né? Buda mesmo dizia que não há tomada de consciência sem transformação. Sim, com certeza. Também acho. Muitas, muitas Mesmo que coisas. desculpa, mesmo que a medicação ajude bioquimicamente, vamos dizer, e que a terapia ajude nas causas, depende muito do tipo de terapia, a psicanálise vai mais profundamente, né? Mas não é só isso ainda, né? Pode continuar. Desculpa. É, é sutil, mas é muito fácil também a gente colocar como desculpa esses fatores. Sim. Ah, na minha família todos têm, então eu também tenho e ponto final. É. Não, O que que você vai fazer para mudar isso, né? E, não quebra essa hereditariedade, né? Esse empenho em olhar para si, reconheça, aí que vem a coragem que a gente mencionou. Reconheça os desejos mesquinhos que estão te travando, os desejos egóicos que estão impedindo desse olhar diferente, sabe? E a própria mente, com nós ainda inconscientes dela, vai criando mecanismos de se manter numa zona de conforto. O que eu quero dizer? Ah, vou naquele lugar toda sexta, ou todo sábado, ou todo domingo. E aí minha religiosidade tá beleza. Religiosidade no sentido de sim, praticar uma religião, que também, sim. de um ponto de vista, é extremamente simplório. Se não tiver profundidade, vai ser só mais um num rebanho. Mais uma informação, né? Sem o aprofundamento. Total, total. Ao passo que, se um bom cristão mesmo reconheceu a essência do cristianismo, vai falar Sim, exatamente a mesma língua que um muçulmano que entendeu a essência do Islã, que vai sim, chegar exatamente na mesma essência do que um budista reconheceu através do budismo. E sim. assim para todas. Espiritismo, qualquer seita, qualquer religião. Porque existe essa essência que transcende esse conhecimento. E aí a gente está falando de sabedoria, desse mesmo lugar, dessa mesma humildade para o qual esses conhecimentos deveriam apontar. Acontece. É, sim. Isso.
Isso. E se a gente se pega criando essas amarras, que é o que a gente faz, a gente coloca a bola no nosso próprio pé, amarra a bola ali no nosso próprio pé e põe a culpa nos pais. E Por põe a exemplo. culpa nos impostos ou no preço da gasolina. Sem a gente perceber onde que a gente colocou aquelas travas? Quando que a gente colocou aquelas travas? Será que a gente está a fim de desatar mesmo aquele nó? E Também. aí que vai exigir a coragem. Diria coragem, determinação, né? Foco, tudo isso, né? Tudo isso. Sim, sim. Uma das coisas que o Oriente dá de exemplo é a disciplina. Olha o tempo dos orientais construírem algo, dos japoneses construírem, se reerguerem de 2 bombas na cabeça. Olha a economia, olha em quanto pouquíssimo tempo se reerguem. Entende? Aqui no Brasil, para sair uma pontezinha daqui e ali, olha a burocracia, o embargo disso, parou a fiscalização naquilo, mudou o governo, vai atrasar mais. É o que Outra está aí. consciência, outra forma de ver, sim. É outro papo, entende? Nesse exemplo, é uma característica que dá para a gente beber, dá para a gente que não é, entende? Alguns Dá para orientais, aprender. a filosofia deles trouxe aqui um exemplo, né? Por exemplo, as artes marciais, exige uma dedicação, exige um Sim, enfrentamento. De quem? De nós com a nossa própria mente. Porque vai vir uma preguiça quando a gente for praticar. Quando um sim. frio desse nos assola, igual está aqui por São Paulo, aqui pelo ABC, a gente vai levantar cedo para praticar? Pronto. É. Entende? A gente está. Deixei de praticar. A mente veio e arrumou alguma desculpa. Não pratiquei? Amarrei ainda mais a bola no meu pé. E estou falando que é fulano, e estou falando que é ciclano, e estou falando que é meus familiares, e estou falando que é alguma coisa fora, inconsciente da minha própria falta de dedicação. Importantíssimo isso, né? Converge, no fim, converge sempre para nós mesmos, né, Pedro? Né? Para a gente se comprometer com a gente, no fundo, né? E assim, claro que nós estamos falando de formas de enxergar tudo isso, né? Existem as dificuldades, né? Que algumas pessoas têm, que nós temos também, né? Mas o que a gente está dizendo aqui, que a gente não, que essas pessoas, que nós mesmos, né, não devemos deixar que isso nos atrapalhe, né? Não devemos deixar que esses desânimos que acontecem, né, que às vezes os nossos mimos, né, chamar de mimos, sirvam de peso, né, sejam essas bolas para que a gente não caminhe, né? E parte sempre de nós mesmos, da gente se movimentar, de dar o primeiro passo, né? De organizar esse passo em forma de foco, né, disciplina, para depois você poder fazer essa essência também sair e se comunicar com o mundo aqui fora, né? Eu diria que é um pouco também o que eu vejo que a gente adquire nessas práticas todas quando você une mente e corpo, né? Você está disciplinando o seu corpo, mas a sua mente funciona junto com ele, em todos esses sentidos. É isso mesmo? Isso é mais uma ideia, uma ideia de que corpo e mente estão separados, né? Se a gente Sim, pratica algo com o corpo, a gente tem a ideia de que aquilo é só para o corpo e não para a mente. sim, Só para que tudo. se a gente está precisando praticar um movimento leve com o corpo, naturalmente eu já estou baixando a frequência da minha mente. Naturalmente eu já estou de alguma forma tentando ancorar a minha atenção no movimento leve do corpo, que, no exemplo, um desejo que levaria a uma depressão,
um desejo não realizado que levaria a uma depressão, assim que eu estou praticando e percebendo, tornando minha mente mais sutil, mais refinada, aquele desejo da depressão, que ajudou a causar a depressão, já está perdendo força. Então, Sim, se dissolve. Sim, vai se dissolvendo. Exato. Então, a gente trabalha todo o nosso ser através dessas práticas. É que é aparentemente com o corpo, mas sim, eu estou um movimento mais leve, minha mente já precisa estar mais baixa a vibração, eu já preciso estar mais atento aqui, eu já deixei o desejo de conquistar aquela pessoa ou ser alguém na vida um pouco mais de escanteio. Quando eu focado e com atenção no presente que o movimento, a postura, a meditação me traz, já revela a suficiência sim, que somos. Então, sempre vai convergir. O maior compromisso, você comentou de compromisso, o maior compromisso sempre será com nós mesmos. Não tem outro. Pode parecer que é com um filho, pode parecer que é com um companheiro, uma companheira, pode parecer que é com um fornecedor, com algum cliente, né, nesse contexto. Pode parecer, mas nunca é. Esse mundo que a filosofia oriental chama de Maya, de ilusão, é uma brincadeira, segundo os hindus, lila, para reconhecermos a forma que a gente trata todas as coisas. Porque imagine assim, Glaucio, ó, vamos supor que, já comentando um pouco de plano espiritual, mas vamos supor que tem alguém, algumas consciências lá em cima, observando a gente aqui embaixo, na Terra. Beleza? Beleza. sim, Vivendo nossa vida aqui, né? Então vamos colocar a nossa ideia em terceira pessoa aqui dessa experiência terrestre. Sair um pouco dessa horizontalidade aqui. E aí a gente olha, e aí uma pessoa ali vivendo uma vida, vamos chamar, comum, né? Comendo, trabalhando, praticando, tendo seus hobbies ali, com amor no coração. O que eu quero dizer? sim, Ela está sendo honesta, ela está entregando o melhor dela no trabalho, em casa, onde quer que seja. Ela está se dedicando a cuidar dos objetos, das pessoas, das relações que ela tem, que ela encontra, desde o padeiro até a moça do caixa, até o diretor da empresa, ela trata todos sem distinção. sim. E uma outra pessoa está cheio de currículos, está cheio de cursos fora do país, fala de chakras, fala disso, fala daquilo outro, que eu já estudei isso, que eu já estudei aquilo outro, que eu sei isso, que eu sei aquilo, e sendo desonesto, Não deixando adianta nada. deixando o seu ego sobressair, deixando, sabe, com um sentimento sempre pejorativo, sempre querendo Sim, é, é, se julgar maior do que o outro, ou rebaixando as pessoas. Entende? sim, Esse olhar lá de cima, o alto, a consciência enxerga nosso coração, enxerga nossa sim, alma. E aí que com entra certeza. o não depender de conhecimento, mas depender da consciência que temos sobre nós mesmos e agirmos e sermos cada vez mais sinceros e honestos com a gente, através dessa experiência mundana. Sim. Até porque fazendo isso, né, Pedro, ao mesmo tempo você estará também sendo com o outro, com o mundo à volta também. Isso é automático, né? Simultâneo, diria, né? Quando você faz isso por você, sua vibração muda e ela está no mundo já diferente. Já muda em volta, mesmo que essa não seja a sua intenção. Esse compromisso com a gente, cada vez mais, vai dissolvendo essa ideia do eu e do outro. Sim, sim. É o Uma que coisa Buda só. apontava. É o que
alguns mestres apontaram e apontam ainda a perda da individualidade. Sim. Esse, fazendo o link com o começo da nossa conversa, é o ponto-chave. A perda da individualidade, a perda da noção que temos sobre nós mesmos, sobre um ser separado, individual. Isso sendo dissolvido, sim, a sua resposta, a sua colocação é totalmente válida, né? A gente muda por nós, nós agindo honestamente no mundo, isso vai afetando as outras pessoas. Até a gente tomar consciência que não tem como ser de outra forma. Que a honestidade e a sinceridade faz parte de uma verdade. Sim, com certeza. Tá muito legal o nosso papo, Pedro, mas o tempo passa tão rápido, eu ficaria aqui a noite toda falando com você. Mas já nós estamos bem adiantados com o nosso bate-papo aqui, com o nosso horário. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu queria ler, né, para você, né, para ver se a gente consegue responder até o final. Vamos ter aqui uns 5, 10 minutos, mas talvez dê tempo, né? Pode ser? Pode? Eu acho que todos esses ensinamentos que o Pedro está trazendo para a gente são fantásticos, ajudam muito no dia a dia, né? Fazem uma diferença enorme. Quem quiser assista novamente a nossa live com calma, anote tudo isso, né? E vá refletindo e vá aplicando na sua vida para que vocês consigam enxergar o sentido, né, de tudo isso em cada um de vocês, né? E cada um de nós também. Deixa eu ver, a Maria, né, minha aluna, está fazendo aqui um comentário e uma pergunta. Como o Pedro está explicando, a busca é atemporal e interna. Você acha que as pessoas querem um caminho mais rápido, justamente porque não conseguem simplesmente olhar para si? Né? Que é isso que o Pedro explicou para nós, certo? O desejo da mente quer o caminho mais rápido. Mas não existe mais rápido. Porque mais rápido traz a noção de tempo. Pressa, É, ansiedade. É uma vibração que a humanidade se encontra, do fast food. Só que é. ser, reconhecer-se, ser, dissolve tempo. E aí esse mais rápido cai por terra. Aí eu entendo que a experiência fica atemporal, né, Pedro? Você sai dessa noção de espaço-tempo que a gente tem aqui, a gente passa a viver um outro tipo de frequência, um outro tipo de consciência, não é? É um pouco, eu vejo um pouco por aí. Esse agente vai se dissolver. O De novo. agente se dissolve e é algo maior, inexplicável, que vamos, ainda não vamos, reconhecendo. Tem mais uma questão do Gustavo, ele diz, a solução sempre está presente, só falta coragem de querer olhar para ela, né? Que é o que nós conversamos aqui também, que o Pedro explicou, né? A solução está lá, né? Mas, às vezes, quem quer? Às vezes as pessoas não querem essa solução também, como você falou, né, Pedro? Alguns querem, outros não, né? Porque tem que fazer o movimento, vai precisar mudar algumas coisas. Talvez entender tudo isso que a gente está conversando, né? Que você não é você, mas tem parte de um todo. E, às vezes, a gente precisa se dissolver disso para se reencontrar. Acho que passa por tudo isso, né? Aí está mais um link do que as artes marciais evocam que o guerreiro em nós. E esse guerreiro é o que vai nos colocar frente a frente com as nossas questões. Sim. E aí, quando ele chega, né, a gente precisa ativar essa coragem toda e essa força para caminhar com as experiências do guerreiro, né? E o guerreiro também é aquele que passa pelas provações, se supera e sai um novo homem, né? Uma nova mulher, né? Não é isso? Por isso que é uma bênção quando a gente se encontra no fundo do poço, sem É, chão. Quando a gente não se reconhece mais de, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tipo, eu não acredito que eu enxerguei isso em mim. É um dos melhores momentos. Quanto mais profundo, quanto mais doer, sim. mais está sendo liberto daquilo.
Muitas vezes sim. Em muitos processos sim, concordo. É, deixa eu ver aqui. Ah, tá tão gostoso. É assim, as perguntas eu acho que são estas, pelo que eu vi. Estamos já em cima, que pena, né? Uma pena passar muito rápido, né? Eu gostaria que você, né, deixasse uma palavrinha final aqui para todos nós. Foi uma honra, né, estar aqui com você, estar convidado já para outros temas que a gente possa conversar, tá? E deixa o seu recado, então, para a gente encerrar, por favor. Tenham coragem, se impliquem em cada vez mais não culpar o externo, o governo, as queimadas, os familiares. Não, usem toda essa energia para voltarem para si mesmos e encontrar uma solução que sempre o amor abre para uma solução pacífica, onde a gente não aponta mais nenhum dedo fora, mas a gente reconhece a libertação aqui e agora em si mesmos. Gratidão, meu querido. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Entrem Obrigado, lá em Glaucio. todo o projeto Conhece, né, do Pedro, que temos coisas muito legais lá para vocês. E você está sempre convidado, será sempre bem-vindo quando quiser estar com a gente aqui, tá bom? Agradeço demais, Glaucio, a você e a todos aqui Eu que agradeço. participaram com a gente. Tá aí, gratidão, gratidão a todos que estão aqui com a gente, né, que vão assistir depois essa live. Espero que tenha ajudado, que tenha trazido um pouco de consciência, né, um pouquinho de informação, né, que a gente consegue trazer aí, né, que a gente chama de consciência. E se a gente fizer as pessoas refletirem um pouquinho, já valeu, né, Pedro? Com certeza. Tá bom, então, gratidão, namastê. Obrigado. Boa noite. Namastê. Gratidão, boa noite, obrigada. Gratidão a todos, até a próxima live.